Scode é coordenador de assuntos essenciais do nosso Festival do Japão. E ele cuida de sistema de bilheteria, ingressos eletrônicos e tal, mas como a esposa teve um problema de saúde, ele não pôde vir, mas o senhor Ichikawa vai falar no lugar dele. Pode sentar lá, Ichikawa-san. O Gilberto Sato também. É que eu acabei pegando aqui pela lista. O Gilberto Sato, Head de Criação da Smart Digital. Opa! São muitos papéis aqui. E várias situações aqui, mas vamos lá. Então, primeiramente, eu vou convidar o Gilberto Sato. Conforme eu falei, ele é Head de Criação da Smart Digital. E vai falar sobre marketing digital, aplicações e análise de resultados. Bom dia a todos. Bom, vamos lá, né? Bom, eu não mexi aqui, já mexeram, mas tá bom. Mas vamos lá. Sou, né, o Gilberto, conhecido como Giba, né? Sou Head de Criação da Smart Digital. Antes disso, trabalhei na parte da Ogilvy, né, que é uma multinacional de agência, e também na Smart Propaganda, que era a minha agência também quando eu saí. E trabalhamos muito com a parte de eventos, grandes eventos, né, GP do Brasil, junto com a Prefeitura de São Paulo, grandes shows, Michael Jackson, Guns N' Roses, Metallica, muitos da comunidade, né, não Nikkei, né. E foi muito bom quando realmente trabalhando até como voluntário, né, na parte do Akita Kenjinkai, né, que fui me aproximando mais da comunidade japonesa, né, e realmente aí divulgando, né, eventos, né, como até o Tohoku Hokkaido também, né, que é uma coisa que a gente faz como voluntário, né, mas realmente foi uma honra de poder trabalhar profissionalmente, né, para o Kenren, né, para o Festival do Japão de São Paulo, né, né, divulgando os shows e toda a cultura, todo o festival, né, e tudo mais, né. Bom, vamos lá. Acho que, antes de mais nada, né, a minha exposição é sobre marketing digital, mas e São Paulo tem uma particularidade, que vocês vão ver mais para frente, que foi quase tudo digital, né? Mas, assim, naturalmente, como a gente está falando aqui para outros festivais, outros organizadores, a parte que a gente chamaria de offline, né, que seria o não digital, também é importante. Por isso, a gente fez uma tabela aqui para vocês entenderem um pouquinho os prós e contras, né, e que não necessariamente tudo precisa ser digital. É lógico que o digital não é uma tendência, já é a atualidade, já é o que está acontecendo, né? Mas exatamente sempre tem os seus prós e os seus contras, né? Então, assim, por exemplo, na parte de mídia, né? A gente está falando de mídia, então a gente está falando de segmentação, né? O que é segmentação? Segmentação de público. Então a gente consegue exatamente, né? Na parte digital a gente consegue segmentar muito bem por cada nicho, por cada segmento de público, até por idade, por geografia, né, geográfico, né? E já no offline, às vezes, já é um pouco mais difícil. É possível, mas é um pouco mais difícil. Já, muitas vezes, acaba sendo de massa, né? Interatividade natural, né? Interatividade na parte de marketing digital é tudo, né? Engajamento, comentários, a coisa real time, né? Que a coisa acontece, né? E no offline, essa interatividade é muito mais restrita. Bom, custo e efetividade. Bom, isso realmente é uma coisa que aí não tem muita... É muito diferente, né? Os custos de impulsionamento, os custos de palavras-chave no Google, questões do YouTube, TikTok, são muito mais em conta, né, do que as mídias convencionais, tá? Offline, né? TV, rádio, jornal, revista, né? Não tem quase comparação, né? Mas, assim, como evento, é interessante, porque, muitas vezes, eu que trabalhei muito, né, nessa parte de grandes shows, junto com a prefeitura e tudo mais, é evidente também que é possível conseguir
mídia offline, ou seja, de grandes veículos, né, de comunicação e tal, através de apoios. Não que você vai pagar as inserções, mas você pode conseguir através de apoio e conseguir espaços, né, publicitários ali, entre aspas, gratuitos ou subsidiados. Tá? Bom, medição de resultados. Bom, isso também. Né, na parte digital, aí realmente é uma coisa que acontece muito bem, né? Porque você está vendo real time também, muitas vezes, né? O que está acontecendo ali no momento, e você consegue fazer correções de rumo, né? De verbas ou não, ou colocar mais coisas, ou impulsionar mais coisas, né? Então, isso, no caso da mídia offline, já é muito mais difícil. Lógico, tem pesquisas, tem tal, mas já é mais difícil. Bom, alcance. Alcance aqui eu coloquei com os dois... detalhe, né? O verde e vermelho aqui, os verdes são os positivos, os vermelhos nem tão positivos, não tão positivos. Né? Então, assim, alcance. Alcance nas duas mídias, isso é interessante, porque, realmente, na mídia digital, a gente consegue, né, falar até com cada um dos locais, até com raio de ação, ou por cidade, ou até, às vezes, por CEP, se for o caso. Né? Você consegue fazer esses alcances, ou seja, trabalhar, né, a parte de distribuição dessa informação. E, no caso também do offline, também é possível você ter um grande alcance. Por exemplo, você entra em grandes veículos de comunicação, você está falando com muita gente ao mesmo tempo. Tá? Bom, aí começa na parte mais negativa, na parte de marketing digital, que seria exatamente a tangibilidade. Evidente, né? Se a gente está falando digital... Né, tudo bem, é tangível, você está no celular? Sim, mas, né, é uma coisa que a informação vem e ela vai. Né? Então, você está passando no dedo ali, às vezes você não está vendo mesmo ali, você está ali, mas... Né? Então, e já na questão física, um flyer, né, um folheto, no caso, um outdoor na cidade, o outdoor da cidade está ali, na entrada da cidade... É lógico que é aquela tangibilidade, o folheto que está lá, o cartaz que está num lugar que todo mundo passa, por exemplo, é evidente que isso pode funcionar muito bem, né? É tangível, fica lá bastante tempo, na mão da pessoa. Né? E, no caso do digital, isso é, né, muito mais fluido, muito mais etéreo. Né? Bom, credibilidade. Sim, a mídia digital também... Vamos pensar assim, a offline acaba sendo mais interessante algumas vezes, né, na credibilidade, por conta do veículo, ou seja, por conta do, né, o Jornal Nacional falando alguma coisa. Lógico que tem uma credibilidade muito maior do que muitos, hoje, portais, outras coisas, principalmente por conta da fake news, né, que tem invadido muito, e muita informação. Então, milhares de canais, milhares de blogueiros, milhares de... Né, é diferente da parte offline, que são menos, né, então, e geralmente, né, atentando à questão do fake news, então, não fake news, então, naturalmente, a credibilidade no offline ainda continua sendo maior do que na digital. Bom, vamos falar aqui do Festival do Japão de São Paulo. Né? Então, assim, desafios e oportunidades. Então, assim, esse ano, no caso, né, o nosso tema foi Ikigai, e a gente colocou exatamente vários personagens, que, na verdade, não são personagens, são pessoas reais mesmo, onde estão representando cada uma das atrações, né, principais do festival. Né? O Ikigai, né, exatamente a razão de ser. Uau! Calma aí. Faltam 2 minutos? Uau! Então, vamos ter que voar. Uau! Bom, tínhamos um problema geográfico, né, que exatamente é um festival que tem uma influência muito grande, então vamos falar aí de cidade de São Paulo e regiões interior e tudo mais, estado até. A parte demográfica, né, porque a gente está falando de muitas idades... Estão dispersas, né, em milhões de pessoas aqui de São Paulo e do Estado e tal. Concorrência de eventos, né, São Paulo, e assim, trocentos mil eventos no dia, na semana, no mês, da comunidade, não da comunidade, cultural e tudo mais, gastronômico. Né? Então, assim,
grandes desafios, né? Excesso de informação, de mídia, na mídia. E a questão do evento em si, né? Porque, na verdade, nós somos... nós estamos no 25º, né? Quer dizer, então a gente falou aqui de 25º, legal, mas, puxa, já estamos no 25º, então não tem muita vamos pensar assim, muitas coisas novas, as pessoas meio que conhecem, então isso também é um desafio, tá? Muita gente já apareceu, mas, de repente, já não está pensando em voltar. A pesquisa está falando isso, mas, assim, muita gente que nem está na pesquisa, porque já não voltou, já participou e não volta mais. Então, a nossa estratégia foi exatamente sempre explorar um tema, então, nesse ano Ikigai, e as diversas atrações que nós temos, porque, afinal de contas, nós somos o maior, né, festival e tal, então nós temos realmente uma multiplicidade de atrações. E, naturalmente, a parte de culinária... Acabou. Então, o que eu ia falar, talvez, aqui... Controle. São várias plataformas que a gente atuou, tá? Então, assim, e o Google hoje tem também o que a gente chama de Performance Max, que começou esse ano mesmo, inclusive, e a gente implementou, que é você falar não só no que a gente chama de pesquisa, né, no search, que as pessoas estão pesquisando a palavra-chave e tal, mas você aparece nas outras mídias display, ou seja, aparece em outros segmentos, aparece na parte de YouTube, aparece na parte de outras coisas mais, em vídeo e outras coisas mais, que você consegue falar com um público também diferenciado. Tá? E é isso. É importante também, né? Como estratégia principal é falar com o público hoje, né, no caso do Festival do Japão, São Paulo, falar com pessoas que não são, né, a maioria já é não Nikkei, mas assim, pessoas que não conhecem o Festival do Japão, porque tem muita gente que não conhece o Festival do Japão e ainda gostam muito da cultura japonesa, apreciam, mas não conhecem. Quando eu falo, às vezes, o pessoal fala, nossa, aquele lá da Liberdade, confundindo com o Tanabatsu Matsuri e tudo mais. Tá? Bom, acabou, né? Mas, deixa eu ver aqui, tinha os resultados aqui, mas esses, então, a gente passa bem rapidamente. Mas, assim, os custos por resultado, né? 7 centavos por resultado, sendo que o resultado aqui, estamos falando de 3.747.000 resultados aqui são compartilhamentos, comentários, né, ou likes. Né, então, assim, 3 milhões. Né, isso no caso de mídia social. No caso de YouTube, Google e tal, 154.000 interações, cliques, engajamentos, visualizações. E, no caso de TikTok, números absurdos, né, mas, assim, 225.000 cliques nos nossos anúncios, né? E a gente investiu pequena verba lá. E essa quantidade de cliques foi tão grande, um pouquinho antes do evento, que caiu o nosso site. Nosso site caiu por excesso de acesso. E tinha coisas aqui, né? Mas, enfim, já acabou meu tempo. O que eu ia falar aqui, assim, acho que mais importante, né? Para todos os organizadores, né? Realmente é a base entre o digital, que hoje, né, realmente é fundamental, mas realmente tem a parte offline, que, dependendo da região, vale a pena, é interessante. Né? E, sim, sempre testar e medir, isso é uma coisa fundamental. Tá? Vocês realmente testando, vendo nesse ano, durante, né, e o ano que vem, para melhorar o ano que vem. Né? E as parcerias locais, natural também, né? Questão dos influencers, questões das entidades, questões, né, locais, vocês têm que promover a sinergia, né, de cada local. E é isso, obrigado. Obrigado ao Gilberto Sato. O tempo passa muito rápido. Então, agora vamos convidar o senhor João Koji Sunano, coordenador-geral do Festival da Cultura Japonesa de Salvador. Bom dia a todos. O meu tema é desenvolvimento de projetos incentivados, caminho e experiências.
Tá? Eu sou natural de Tupã, eu vivo em Salvador desde 87. Eu sou contador e formado em administração de empresas. E atuo há 37 anos como auditor fiscal do Estado da Bahia e coordeno o Festival da Cultura Japonesa em Salvador desde o início, ou seja, desde 2007, há 16 anos atrás. Eu fiz em formas de mais imagens para melhorar realmente a visualização pelo público. Aqui foram as edições que a gente fez, a gente está, esse ano de 2024, nós estamos na 16ª edição. Coloquei algumas imagens da capa, né, da identidade visual do nosso projeto. A gente tem, no nosso projeto, sempre um tema central, e a gente tem desenvolvido bastante esse tema. Em 2023, aquele último lá, a gente... Aqui, ó. Deixa eu controlar. Aqui, né? A gente... Essa identidade visual ficou muito bonito, né? Ficou muito elogiado pelas pessoas. A gente colocou o elevador Lacerda com uma pessoa vestida de kimono, e aqui foi Obrigado Bahia, porque nesse ano a gente completou 30 anos de Boldori em Salvador e 15 anos de evento 15º Festival. E a gente fez campanhas de doação para o Estado, para a campanha Sem Fome, porque em gratidão, né, ao Estado da Bahia, tá? Então, a gente tem trabalhado muito os temas, né, tal. Acho que é aqui. Como é que passa aqui? Bom, nesse ano de 2024, o tema nosso foi Lendas Japonesa e a 31ª edição do Boldori, né? A gente trabalhamos com 7, 8 temas, né, lendas japonesas, e realmente foi muito interessante esse tema. Nosso evento pode ser considerado talvez o maior do Brasil, porque a gente utiliza uma área de 80 mil metros quadrados. É uma área muito grande, nós temos ao todo 4 pavilhões. Mário, eu estou sofrendo aqui para passar aqui. Bom, a gastronomia, nós temos um pavilhão de 8.640 metros quadrados, com 36 restaurantes. Ao total, são 1.200 conjuntos de mesas, para vocês terem uma ideia. O comercial, nós temos 50 estandes com um pavilhão medindo 4.000 metros quadrados, né? O cultural, 40 estandes, com 4.000, né? Um outro pavilhão. A cultura pop, outro pavilhão de 4.000 metros, mais ou menos equivalente. Tá? Há oficinas culturais, em cerca de 10 a 12 oficinas culturais que a gente faz. E temos, ao total, 4 palcos distribuídos no evento. Palco de show raro, palco Natos de artes marciais, palco Boldori de danças e palco Mirai, voltado para a área cultural pop. Bom, a gente, aqui umas fotos de algumas inovações que a gente tem criado. Esse já tem 1 ou 2 anos que a gente criou. Esse ano a gente colocou a parada Yokai, né? Como o tema foi lendas japonesas, a gente colocou todo o pessoal que estava vestido de lendas e a gente fez um desfile, né, pelo evento todo e dançando ao mesmo tempo o Boldori. Foi muito interessante, muito legal. E direcionando para a área do palco de danças. Então, uma coisa muito interessante. A gente tem procurado também no evento de Salvador, a gente aprender com outros locais algumas inovações, até para que o evento não fique exatamente igual ao do ano anterior. A gente tem trabalhado bastante com essa parada Boldori, Yokai. Esse ano a gente conseguiu construir o nosso elefante. O ano que vem,
com a ajuda do Templo Nipaco, né? A gente vai fazer o desfile com o elefante. E a gente também, esse ano, com a ajuda do Mário, a gente colocamos o nosso meet greet, né? Com cobranças de taxas, né? Então, foi interessante que entrou mais uma receita. E a gente teve uma inovação no nosso parque de diversões. A gente colocou um parque melhor. A gente, só para vocês terem uma ideia, teve 1 dia e meio de chuva, funcionou 1 dia e meio sem chuva. Nesse 1 dia e meio sem chuva, vendeu mais de 10 mil ingressos para o parque a R$15. Foi tanta procura que a gente tinha 4 caixas, a gente teve que dobrar para 8 caixas, para ver que a fila estava quilométrica. Entendeu? Então, o parque rodou muito bem, só o parque rendeu mais de R$150 mil, né, para vocês terem uma ideia, e ajuda porque tem um público também que gosta do parque, né? Vamos especificamente ao nosso tema. Esse daqui tem lá a Lei de Incentivo à Cultura, Ministério da Cultura. Então, é o quê? A Lei Rouanet, ela é regida, e eu sempre recomendo vocês fazerem um projeto pelo artigo 18, que o artigo 18 dá 100% da isenção, né, na captação. Ele sempre é aberto, geralmente no mês de fevereiro ou março, vai até outubro, né? Termina dia 31 de outubro. Geralmente, essas empresas que podem patrocinar via Lei Rouanet são empresas que trabalham no lucro real. O limite é 4% para a pessoa jurídica e 6% para a pessoa física. Então, a empresa consegue patrocinar o evento sem custo nenhum, ou sem colocar a mão no bolso. Mas, para isso, você precisa dar entrada no projeto. A dica ali onde tem a lâmpada, contratar uma empresa para fazer um projeto, você vai ter um custo fixo de 5 a 15 mil reais, a depender da empresa, e a empresa geralmente trabalha no risco relativo à captação, 5 a 10% do que captar, realmente ela pega, porque tem também a prestação de contas, certo? O rito do projeto, você dá entrada no projeto, no Ministério da Cultura. Quando você der entrada e eles analisar o objeto do projeto, e se o objeto estiver ok, eles já abrem 2 contas para você. Uma conta captação e outra conta, que é a conta movimentação. Quando você atingir 10% do valor do projeto captado na conta captação, o projeto vai para análise e até a publicação. Certo? E aí, depois que você consegue atingir 20% do valor total do projeto, o dinheiro é liberado para a conta livre movimentação para você poder gastar. Aí você já pode realmente começar a gastar. O valor hoje da Lei Rouanet é de 6 milhões por projeto. E me parece que para o ano que vem vai subir para 10 milhões. Tá? Então, você pode sempre gastar do primeiro dia do ano até 31 de dezembro do mesmo ano. Tá? Por exemplo, nós temos nosso projeto, já realizamos o evento em agosto, a gente ainda está captando, estamos recebendo o dinheiro no recurso desse projeto, o evento que já foi, estamos gastando ainda o dinheiro de um projeto que já foi executado, já foi realizado. Então, há essa liberdade até 31/12. Se, por um acaso, sobrar um saldo, né, você pode transferir esse saldo remanescente durante 2 anos consecutivos. Então, você não precisa se preocupar, sobrou um saldo lá, você transfere para o projeto do ano seguinte. Ou, se você tiver o projeto e não quiser fazer o outro, você prorroga esse projeto por mais 2 anos consecutivos. Certo? Aqui é de acordo com cada estado. A maioria dos estados brasileiros, não todos, tem um incentivo que é denominado, no caso da Bahia, Faz Cultura, em cima do ICMS estadual. Aqui você atinge um outro nível, um outro nicho de empresas, são empresas que vendem mercadorias. Lá no primeiro são empresas de grande porte, que pagam imposto de renda. Aqui são empresas que vendem mercadoria, ou seja, que pagam ISS. Ali tem o emblema do governo do Estado, Faz Cultura.
Aqui também é aberto, no caso, um pouquinho maior, na Bahia é de março a novembro, então eles fecham, eles tiram 2 ou 3 meses de recesso. Tá? Lá é diferente de alguns estados. Se você patrocinar, a empresa patrocinar 100 mil, 80% ela recupera em forma de crédito mensal. E 20% a empresa tem que entrar com recurso próprio. Me parece que São Paulo aqui é 100%, ou seja, tudo que a empresa patrocinar, ela recupera em forma de crédito. Só que aqui há uma diferença, que a empresa precisa desembolsar o dinheiro, os 100 mil, depositar na conta do projeto e depois recuperar esses 100 mil aos poucos. Entendeu? Então, a empresa tem esse desembolso financeiro, mas ela recupera o valor patrocinado, ou seja, ela patrocina com o dinheiro do governo. No caso da Bahia, o limite lá é 1,5 milhão para o projeto, subiu ano passado, e, com certeza, aqui você tem um nicho maior de empresas. Tá? A empresa aqui não precisa dar lucro, ela somente precisa pagar o ICMS. Tá? Só como exemplo, lá na Bahia a gente tem 16 anos de projeto de Lei Rouanet, ou de Lei Rouanet e Faz Cultura. Graças a Deus nós temos todas as contas aprovadas, nunca tivemos que devolver nenhum valor. Tá? Mas isso é o quê? A dedicação realmente na prestação de contas. Tá? Seguindo, 5 minutos, dá tempo. Bom, vamos lá. Tem um outro projeto que, nesse caso aqui, a Prefeitura de Salvador aprovou essa lei o ano passado. E a gente não quis entrar o ano passado, a gente está entrando esse ano. É até 31 de outubro que eu tenho que entrar com o projeto. É simples, não é complicado. O limite lá é um valor de máximo de R$500 mil. E lá é em cima do quê? Do IPTU e do ISS que as empresas pagam. Aqui você atinge outro nível de contribuintes. Por exemplo, aqui você vai atingir os contribuintes que prestam serviço a você. É a montadora de stand, é a elétrica, todo esse pessoal aí, você realmente pode pedir a contribuição. Os shoppings pagam muito IPTU, entendeu? E assim por diante. Então, aqui você vai atingir um outro nível de contribuinte ou outro nível de empresa. 20% do valor que a empresa paga pode ser destinado ao patrocínio, entendeu? Então, e parece que a empresa paga 10% com recurso próprio. Tá? Então, aqui você aumenta bastante o leque de empresas. São empresas que acabam não se chocando com os projetos. Um é que paga imposto de renda, o outro é que vende mercadorias, paga o ISS. E aqui, empresas que pagam ISS. Então, eu acredito que quando você for visitar um possível patrocinador, e você ir com as 3 opções de projeto, dificilmente você vai ter êxito, você não vai ter um não, porque ela sempre vai ter uma possibilidade de patrocinar. E, graças a Deus, lá em Salvador, a nossa coisa de empresa parece uma sopinha de letrinhas, de tantas empresas que a gente tem como parceiras. Né? Quero mostrar aqui a receita de 2024 de Salvador. A gente tem, Faz Cultura, 30%. A gente conseguiu arrecadar bastante esse ano. 30% do nosso total gasto veio do Faz Cultura. Né? A gente não teve muito sucesso esse ano na Lei Rouanet. A gente captou 11%, né? 3% em dinheiro, que é muito pouco. Você sabe que muito poucas empresas dão em dinheiro, em cash. 8%, venda de espaços, que é estandes, comercial, alimentação, 14%. Bilheteria, a gente conseguiu 34%, e outros permuta, outras coisas. Né? Então, para vocês terem uma ideia como é dividido a nossa receita em Salvador. Aqui é a receita prevista e planejada para 2025. A gente já deu entrada na Lei Rouanet, já foi aprovada, já foi abertas as contas. A gente colocou 24% do nosso total com Lei Rouanet, 24% com Faz Cultura, tá? Viva Cultura, que é ICMS 10%, tá? E aí a gente tem o quê? Emenda parlamentar,
que também um outro nicho que a gente está começando, pelo que a gente tem prometido, né, a gente colocou 6%, bilheteria ficou com 20%, né, venda de espaço 10%, 6% das empresas. Aqui está 2024, aquela mesma tela anterior, só para fins de comparação. Então, vocês veem, é lógico que isso aqui não vai acontecer exatamente isso, mas é uma ideia que você tem como é que está distribuído a sua receita, a sua captação, né? Eu acho realmente que a gente, no patrocínio, gente, eu sempre falo, jantei ontem com o Hassan, né, com o Alfredo, falando assim, a gente tem que diversificar bastante a nossa captação. Por quê? Porque se, por exemplo, já tive anos que eu captei bastante pela Lei Rouanet e não captei nada ou muito pouco pelo Faz Cultura, ICMS. Esse ano passado eu captei mais pelo Faz Cultura e diminui na Lei Rouanet. Então, a gente não pode assim, ficar somente numa lei ou somente em algumas empresas. Se essas empresas, por acaso, tiver algum problema de lucro ou de algum problema financeiro, seu evento também cai junto. Então, se você tem um leque grande, você pode realmente distribuir melhor e você não vai ter surpresas. E quanto mais dinheiro entrar, mais lucro, mais que você vai ter no seu evento, mais possibilidade de você trabalhar. Certo? Bom, é isso. E eu também gostaria, assim, eu sei que é um assunto que tem bastante dúvidas e perguntas. Se alguém quiser depois, a gente pode fazer um grupo, conversar no Meet and Greet, né, e fazer reuniões. O intuito meu é sempre compartilhar conhecimento, informações e ajudar os locais. Mas eu acho que tudo que é projeto, você tem que começar sempre no ano seguinte para o ano posterior, ou seja, você tem que começar mais ou menos no mês de agosto, setembro, a dar entrada no projeto para o ano seguinte. E você precisa ter, no caso aqui, a gente já tem o nosso book de captação para 2025, porque as propostas de patrocínio que você tem que enviar, principalmente os projetos, aí você precisa estar com os projetos aprovados, você tem que enviar no máximo até novembro, para as grandes empresas. Senão, elas não têm como colocar no orçamento do ano seguinte, no planejamento do ano seguinte. Aí você vai conseguir, com essas empresas, pequenos valores, o que sobrou do resto, né? Então, você não vai ter prioridade de patrocínio. Para vocês terem uma ideia, a gente tem uma cota master. O ano passado, a gente atingiu quase 4 empresas. Praticamente, a Coca-Cola ficou, assim, um triz da cota master. Então, é uma grande... A gente teve que subir esse ano a cota master para que muitas empresas não atinjam a cota master. Senão, ia ter 4 empresas master, é muito, né? Então, eu gosto de trabalhar sempre com 2 empresas master na nossa cota de patrocínio. Então, graças a Deus, a gente subimos para 600 mil a cota master, justamente para trabalhar com 2 empresas a cota master. Muito obrigado. A gente pode formar o nosso grupo, né? E aí, se vocês quiserem mais informações, estou à disposição. Obrigado. Obrigado, João Code Sunano, sempre aqui com a gente, né? Desde o primeiro, né? Que você vem, participa aqui. Muito bacana. E dando continuidade a esse assunto, vamos convidar o Mário Kodama, CEO da KDM, que ele vai falar sobre captação de emendas parlamentares. Bom dia a todos, eu sou o Mário Kodama, proprietário da KDM, e eu tenho uma história um pouco parecida com o Sato. Estudei arquitetura, publicidade na SPM também, e tenho 15 anos de evento, basicamente metade da minha vida trabalhando com eventos. A maioria é de cultura pop, mas já fiz show do Kiss, Pearl Jam, Vila Mix, Wesley Safadão. E, no ano de 2017, entrei para a comissão organizadora do Festival do Japão, né, e estou até hoje, junto com Yasunaga-san, lá em Brasília. Aqui eu vou falar um pouco sobre emendas parlamentares. No Brasil, ali no portal de transparência, você pode ver que 37 bilhões de reais é destinado, né, para o Brasil inteiro em formato de emendas parlamentares, entre elas municipais, estaduais, distritais e federais.
Dentro dessa parcela, 1 bilhão e 100, né, é destinado para esportes e lazer, que envolve cultura também. Aqui a gente pode ver no quadro, à direita, né, o que está em amarelo é o que recebe menos receita, né, de emenda parlamentar, e o que está em verde é que recebe mais. Brasília, Distrito Federal, é o que recebe menos, mas, claro, a região é um pouco menor, né? E vou explicar um pouquinho agora sobre como a gente lida com isso. As emendas parlamentares, elas podem ser destinadas por vereadores, deputados, senadores. A gente tem aqui duas formas de lidar. Uma, ela destina ou por um órgão público, né, uma secretaria ou um ministério, e aí é feita uma licitação, e aí vem uma concorrência, ou destina direto para a OSC, né, que é a Organização de Sociedade Civil, que é, no caso, a ANISA, a Querem, né, são as instituições. Vou pedir desculpa, porque é a primeira palestra. E a base legal dela é a Lei Miroski, que foi na época da Dilma, em 2014, Lei número 13.019. Nela tem todo um manual e foi uma lei baseada para descentralizar de algumas instituições, algumas organizações, assim dando mais possibilidade para novas associações aderirem a essas emendas parlamentares. A OSC, ela tem que cumprir alguns critérios, dentre elas, baseado em nível de risco. Nos municipais, os vereadores, eles recebem pouco dinheiro para destinar, entre 1 milhão a 5 milhões. Então, a OSC ela pode ter 1 ano de existência. Agora, estadual, distrital, recebe entre 15 milhões a 30, 40 milhões, dependendo do estado ou da região. 2 minutos? Já? Eita! Tá, eu vou agilizar aqui. Eu vou até... Então, ela precisa ter capacidade técnica. No caso, se a instituição ela não for profissional na área de eventos... Deixa eu tirar aqui. Se ela não for profissional na área de eventos, ela vai ter que contratar alguém profissional para isso. Se ela não for profissional na área de esporte, ela vai ter que contratar. Então, ela tem que ter essa capacidade técnica atestada ou contratar alguém para isso. E ela tem que estar tudo certinho com as documentações. Não pode faltar nenhuma certidão, não pode ter nenhum prejuízo em relação a isso, porque, senão, o projeto ele pode ser glosado. Passo a passo, vamos lá. Primeiro, você elabora o projeto, né? Ali você vai fazer o seu orçamento do evento inteiro, vai fazer todo o seu planejamento com muita antecedência. Eu indico pelo menos 1 ano de antecedência, no máximo 6 meses, né? No caso de emendas federais, você tem que trabalhar 1 ano de antecedência, porque ela vai entrar na LOA, que é Lei Orçamentária Anual. Então, ela vai até outubro, né, que nem a Lei Rouanet, entre outras. Agora, estadual, distrital e municipal, ela pode ser 3 meses, a cada 3 meses, a destinação. E aí, você vai ter que procurar seu parlamentar, né, que esteja compatível com o projeto, né? Vai ter que conversar. Nem todos os estados têm parlamentares níqueis, isso é um déficit nosso, né? A gente tem que melhorar isso, mas a gente sempre consegue. E, com isso, você vai ter que fazer a apresentação do projeto, vai ter que fazer um plano de trabalho, vai ser levado para a secretaria ou para o ministério e vai ser aprovado. Após ser aprovado, você vai ter que passar rigorosamente tudo aquilo que você escreveu. Se você escreveu que vai ter um palco de X tamanho, você vai ter que cumprir. Então, é muito exigente, e a prestação de conta ela é muito chata. Então, entre todos os incentivos, ela é a mais chata de todas. E fazer uma boa prestação de contas. O risco já acabou, mas eu acho importante falar sobre o risco. A emenda ela é muito boa,
ela tem bastante recurso, mas ela tem um risco muito grande. A gente, lá em Brasília, a gente passou por muitos altos e baixos, e todos esses riscos aconteceram conosco. No caso do Dino, Salvador, a gente tinha conversado, né? Tinha conseguido 200 mil para Salvador, mas, por conta do bloqueio do Dino, não entrou esse ano, né? Então, isso inviabilizou o recurso. Em Brasília, o governador bloqueou R$ 1 bilhão de emendas parlamentares por questões políticas. Então, isso prejudica muito. Então, o que o João falou sobre diversificar os recursos é importante. A emenda ela é uma fonte principal, é uma fonte importante, no caso, mas ela não pode ser uma fonte principal. Ela vai ajudar muito, mas não pode ser a fonte principal. Falta de documentação vai prejudicar também. Você pode perder recursos importantes. E também, no caso estadual, nem 100% está garantido. O deputado ele pode destinar para outro lugar, enquanto você não assina um contrato, né? Onde você não celebra, ele pode mudar parte do recurso ou 100%. Né? Agora, a emenda federal já não tem isso. Como é feito um ano antes, né, todo o planejamento, e vai até fevereiro, aí já é mais assertivo. Isso não acontece. Só vai ter problema se você errar na documentação ou no plano de trabalho. E é isso. A emenda é uma fonte importante, ajuda muito os eventos, mas tem que ter muita cautela. Muito obrigado. Obrigado, Mário Kodama. E agora, vamos falar sobre sistema de bilheteria, ingressos eletrônicos no Festival do Japão. Como o Luiz Koji Yamashita, nosso coordenador, não está aqui, né, por assuntos particulares, problemas particulares, o Ichikawa-san vai falar, claro que ele vai fazer uma apresentação um pouquinho diferente, mas o conteúdo é o mesmo. Vou preencher o tempo aí, né, da apresentação do Luiz Koji, tá? Mas o assunto é em relação à bilheteria. Bom, em primeiro lugar, é importante nós termos conhecimento do público que frequenta o festival. Tá? Por exemplo, no nosso caso, entre mulheres e homens, mulheres são em torno de uns 63% são mulheres, tá? Então 37% são homens, esse é mais ou menos o perfil. E em relação não descendentes, né, são mais ou menos 60%, e o descendente 40%. Tá? Em relação, por exemplo, quantas pessoas que vieram, né, com a pessoa. Então, tem aquela pesquisa da Alice, e a gente sabe que tem pessoas que vieram sozinhas e tem pessoas que vieram em 4 pessoas. Significa, mais ou menos, que vieram com carro, né, e provavelmente sejam famílias. Tá? Então, a gente também se preocupa que, no nosso caso, tem famílias. Então, do ano passado para cá, nós mudamos também a bilheteria. Né? Então, quando é família, ele compra, se não me engano, acho que até 4 bilhetes, né? Quando ele compra 4, ele tem um desconto especial, porque consideramos que é família. Agora, a gente não tem condições de checar se realmente são família. Tá? Pode ser que reuniram em grupo e compraram, não tem problema. Tá? Mas a ideia é incentivar famílias. Tá? Então, tudo isso está dentro do sistema de bilheteria. Tá? Outra coisa também, nós temos dificuldade de administrar visitantes no período de 9 até 2 horas da tarde, porque é a hora do pico. Então, nós, do ano passado para cá, nós criamos, né, uma redução no preço de ingresso a partir de 14 horas. Quem vier depois de 14 horas tem um incentivo de pagar menos. Tá? Isso altera um pouquinho a população presente no espaço, altera. Tá? É significativo? Não é muito, não. Tá? Outra coisa também, né?
a gente tinha uma ideia de tempo médio de permanência dos visitantes no festival. Eu imaginava que era em torno de 3 horas a 4 horas, né? E depois o pessoal ia embora, né? Mas não é isso que acontece. Mas como é que a gente sabe que não acontece? Então, nós colocamos a catraca das entradas, que medem, né? E catraca de saída. Então, a gente, em tempo real, a gente consegue checar quantas pessoas que entraram, que estão no recinto, e quantas pessoas que saíram, tá? E, nos últimos 2 anos, a permanência do pessoal é em torno de 6 horas. Pessoas que vieram 9, 10 horas só vão embora depois das 4 horas. Tá? E isso prejudica, não é que prejudica, a gente tem que considerar porque esse pessoal, essa população está dentro do recinto e provavelmente a maioria estão na praça da gastronomia. Tá? Então, tudo isso aí, como é que a gente mede? Realmente, tecnicamente. Tá? Então, o sistema de bilheteria, além de questão dos preços de ingressos, a gente tem que considerar as catracas. Catraca de entrada e catraca de saída. Tá? Agora, como já foi dito, que quando a gente consegue projeto incentivado, tanto no PRONAC, o PROAC, ou PROMAC, no caso de São Paulo, né, a gente tem que ter bilhete de cortesia obrigatória, tá? Tá certo? Temos que... Agora, a gente ainda não tem feito uma discriminação por código de barras, que seja, né, o QR Code, aquele grupo, né, definido para cortesia incentivada, cortesia do idoso ou das senhoras, homens, né, tudo isso a gente tem que começar a inserir no sistema de bilheteria, porque senão a gente não consegue medir quantas pessoas que vieram em relação ao idoso, né, por exemplo, tá? A criança também, que a gente não cobra, e cortesia referente ao plano incentivado, porque nós temos que, é obrigado a atender, né? Senão a gente não consegue o projeto aprovado, tá? É assim. Deixa eu bater. Não. E outra coisa, tá? Quando a gente usa o sistema de catraca, a gente sabe quantas pessoas estão entrando até por minuto, tá? Mas não precisa ter esse filtro de por minuto, mas cada meia hora quantas pessoas estão entrando, tá? E a gente pode traçar um gráfico, e a gente sabe por hora ou por 30 minutos quantas pessoas estão entrando e quantas pessoas estão dentro do recinto. Tá? Isso é importante? É importante porque sexta-feira tem uma característica, sábado é o dia que tem maior ingressantes, domingo o pessoal não vai acordar tão cedo. Tá? Isso, a gente, olhando o gráfico, a gente nota que domingo eles geralmente vêm 1 hora depois do horário de sábado. Tá? Agora, tem gente que vem na sexta, sábado e domingo, também tem. Então, a gente não sabe ainda quantos, mas no sistema de bilheteria a gente pode identificar quantas pessoas que vêm sexta, sábado e domingo. E talvez a gente possa dar... Aliás, nosso sistema já tem incentivo para aqueles que vêm 3 dias, né, continuamente. Então, tudo isso faz parte do sistema de bilheteria. Tá? E por isso que a gente tem que examinar os dados e resultados, é o feedback. Então, a pesquisa de dados é muito importante, muito importante. Porque não adianta só medir. Se você não sabe analisar, você não vai ter o feedback. Tá? Então, a pesquisa de opinião, como a Alice está mostrando, né, isso tem que servir de feedback para o novo projeto, senão não tem sentido nenhum. Tá? Bilheteria da mesma forma, a gente tem que medir, porque senão a gente não sabe controlar o pessoal. Tá? E uma vez que eles entraram, a gente não pode falar assim, ó, está na hora de ir embora, não tem jeito. Tá? Outra coisa também, este ano não faltou
produtos para vender na Praça da Gastronomia. Teve ano que, foi 2018, foi evento de 110 anos da imigração. Faltou comida. Chegou 5 horas, 4 horas, 4h30, já acabou. Todo mundo de braços cruzados. Isso é horroroso, né? Porque no sábado, 4 horas da tarde, 5 horas, tem muita gente chegando. Então, o pessoal tem que ter produto para vender, né? No domingo também tem gente que chega, 4 horas, o pessoal está chegando. E nós encerramos às 6 horas. Todas essas características a gente tem que conhecer bem para poder organizar melhor o nosso festival, tá? Então, isso faz parte da equipe do sistema de bilheteria, né? Tá? Não é só colocar guichê para vender, tal. Outra coisa importante para a captação. Muitas vezes a gente tem que dar visibilidade para os nossos patrocinadores, né? Então, o bilhete é uma face importante para a gente colocar logo, tá? Tudo isso tem que estar com planejamento bem caracterizado para a gente poder fazer a impressão, né? Tá? É isso, tá? Então, 2 minutos, 1 minuto, então eu vou ficar por aqui. Muito obrigado. Muito obrigado, Toshio Ichikawa. E agora vamos responder algumas perguntas. Mandaram aqui, se alguém tiver perguntas, pode entregar para elas, né? Geralmente a gente escolhe uma pergunta para cada um. Então, aqui, ó, ao palestrante João Code, o senhor pode passar o contato da empresa que faz o projeto da Lei Rouanet para vocês? Pergunta feita pela Cris Dani. Sim, tranquilamente, é só me procura no café que a gente conversa e passa os detalhes. Ok. Agora para o Gilberto Sato. Quais tipos de mídia offline você indica para divulgar? Você também acha que podcast para divulgar dá retorno? Pergunta também da Cris Dani. Então, depende da região, né, que eu estava comentando. Porque offline, né, tem desde as mídias normais, né, revista, jornal, outdoor, rádio e tal, mas depende da região, né? E então depois também a gente pode conversar pós, né? E no caso de podcast pode funcionar, pode funcionar. Todas as partes onde a gente aí estaria na online, né, na digital, né, influencers e outros, né, eles podem contribuir. Lógico, tem que pensar na adequação, né, do podcast, do tema, né, em relação à cultura japonesa, né, e regional também, né. Tudo é incrível, né, mas tudo depende de local, né, e de público, né, de particularidades, né, porque, por exemplo, tem festivais aqui, né, por exemplo, lá em Manaus, né, que quase não tem poucos Nikkeis, mas, ao mesmo tempo, tem uma abrangência, né, falam com um público específico, tem uma parte exótica, as pessoas estão... Então, cada particularidade, né, ou do festival, ou do tema, ou do local, isso vai interferir no, vamos pensar assim, nessa fracionamento da sua verba, né, aonde você vai destinar cada esforço e cada verba, né?